iremos precisar do seguinte material para desenvolvermos o projeto dessa nossa aula. Uma placa de programação EduTech, 2 servomotores SG90, 2 servomotores MG996R, 4 placas de shield de servomotor, um braço robótico, 4 cabos RJ11 e uma placa shield de potenciômetro. Para iniciarmos a aula de hoje, vá para o site www.edutechblocks.com.br e realize o cadastro caso você ainda não o tenha feito. Se você já possui cadastro, vamos logar na nossa plataforma. Para isso, digite o e-mail cadastrado, a sua senha, para que você possa ingressar na nossa plataforma. Para iniciarmos a nossa montagem, iremos precisar do nosso braço robótico, 4 shields de servomotor, uma placa de programação EduTech, 4 cabos RJ11 e agora estaremos preparados para iniciar nossa montagem. Vamos começar a montagem pela nossa placa shield de sensor. Nós colocamos na sua base velcro para facilitar a fixação na base da nossa placa, em vez de utilizarmos parafuso, que assim fica mais fácil. Conectamos agora o servomotor na nossa placa shield de servomotor. Atenção aos detalhes que nós temos das cores, que são o marrom escuro é para o GNT, o vermelho para o VCC e o amarelo alaranjado é para a parte de dados. Então isso aí é importante, que não podemos conectar em invertido, senão não irá funcionar o servomotor. E agora iremos montar os demais shields de servomotores e vamos conectar nas partes do nosso braço robótico. Então nós temos que o primeiro que nós colocamos ele estava na base, logo o segundo ao lado ele vai ser conectado no braço longo, logo em seguida será o braço da garra e por último a garra. E agora vamos conectar o cabo RJ11, tá, do nosso conector, que esse é o da base, ele vai entrar na placa de programação no conector RJ11D. Vamos agora conectar os outros 3 shields de sensores à placa para acabarmos a nossa montagem. Na aula de hoje vamos desenvolver um projeto para controlarmos um braço robótico. Para isso vamos utilizar 2 servomotores MG996R e 2 servomotores SG90. É muito importante que antes de você iniciar esta aula, você assista a aula 04 controlando servomotor com potenciômetro. O e-card está aqui em cima, basta clicar, assista essa aula, porque essa aula será importante para que você possa aprender a regular os servomotores para as posições que nós vamos precisar para o nosso controle do nosso braço robótico. Então vamos iniciar a nossa programação. Como sempre, nós começamos aqui pelo menu de funções e tarefas e colocamos o bloco disquete de setup e loop. Em seguida, nós vamos ao nosso menu de robótica, braço, e vamos colocar o nosso bloco de configurar o módulo braço. Este bloco é responsável pela toda a parte da configuração inicial, que nós estamos vendo aqui na parte de setup, para o nosso primeiro servomotor. Então nós podemos ver aqui na parte de codificação na área de setup, que o pmode, o comando pmode, que ele serve para poder configurar um pino, como sendo entrada ou saída. Nesse caso aqui será de saída. Então o módulo servo pino conector A, que nós definimos aqui, ó, o conector A, ele será, ou seja, o nosso servomotor estará conectado na porta GPO4 do nosso ESP32 da nossa placa de programação. Nós temos aqui a posição inicial, tá? Que é a posição inicial que o servomotor, assim que ligado, ele vai para essa posição, na posição inicial 0, ou seja, aqui é 0 graus. E temos aqui a velocidade média. Essa velocidade média é a partir do drop-down. Nós temos lenta, baixa, e vai vendo aqui que no set speed ele vai alterando. Ou seja, já é pré-programado, rápida 80 e máxima ele vai a 100. Então nós estamos deixando ele com uma velocidade média. Então ele ficará com 70. Isso aí será de acordo com a programação, ou seja, é a função. Então mais rápido, menos rápido, você que vai definir ao longo, não só na parte de configurar, quando ele fizer o primeiro movimento inicial, como também todos os movimentos que nós vamos fazer com o servomotor. Como nós vamos ter que fazer configuração para 4 servomotores, como eu disse, que serão os servomotores
2996 e 2 SG90. Vamos então agora configurar o nosso próximo servomotor, ou seja, a configuração inicial. Então podemos fazer, clicamos, já ficou amarelinho, utilizamos o botão direito, vai abrir um menu, vamos duplicar agora. Então agora vamos botar no conector B. Então ele já criou lá B, no nosso GPO 17, já que já temos toda a parte da configuração, da programação referente ao nosso configuração do nosso segundo servomotor, o P-Mode de novo, modo atachando o servomotor, colocando a função de movimento dele, a velocidade, porque ele já está a velocidade média, e 0 graus. Então aqui nós vamos colocar aqui nessa parte de configuração, será o nosso outro SG90, ele será o nosso braço da garra. Tá? Então vamos colocar ele com uma posição inicial de 90 graus. Nós vamos ver que tudo isso é uma pré-programação. Quando nós começarmos a fazer a movimentação, nós vamos começando que a partir daqui nós podemos fazer até a própria regulagem. Como eu disse, verifique a nossa aula 4 do potenciômetro, que ele torna mais fácil. Depois vamos colocar um videozinho no final, mostrando como é que nós fizemos essa regulagem de toda a nossa garra, utilizando o conhecimento que nós adquirimos na aula 4. Então vamos prosseguir aqui na nossa programação. O nosso próximo, vamos duplicar o servomotor que nós vamos colocar, será no conector C. Tá? E vamos definir ele numa posição inicial de 180 graus. Ele aqui vai ser o nosso braço longo que nós temos. Vamos definir como nome de braço longo. Então o nosso conector C já foi definido lá. Aqui já vai ser nesse braço longo. Por que 180 graus? Porque aqui nós já estamos usando o nosso servomotor MG996R, porque ele vai de 0 a 180. Então o próximo que nós vamos duplicar, nós vamos colocar no nosso conector D, também com 180 graus. Aqui vai ser a nossa base giratória. Tá? Então eu vou definir ele com 0 graus, ou seja, vai iniciar ele com 0 graus. Então aqui nós iniciamos toda a parte dos nossos 4 servomotores que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje, no nosso exemplo, nosso projetinho, nosso braço robótico. Aqui nós já podemos fazer uma compilação inicial e verificarmos como é que o nosso braço ele vai se comportar. Então vamos fazer isso, vamos dar aqui uma compilação e vamos conectar toda a parte do nosso braço para testarmos essas posições iniciais. Se elas não estiverem de acordo, nós vamos ajustando. É assim que nós temos que fazer. Como eu digo sempre, antes de iniciarmos a nossa compilação em gravar o firmware da nossa placa de programação do nosso projeto, deveremos sempre antes estar com o nosso servidor EduLink executando e a nossa placa de programação deverá estar ligada ao nosso computador através do cabo USB, micro USB. Sempre repito porque é bom para que possamos tornar isso já um hábito e não esquecermos de realizar essas duas simples operações antes de nós iniciarmos. Então vamos aqui iniciar a compilação e gravar o firmware. Então início da compilação do código. Aqui na mensagem do link podemos verificar todas as ações em andamento. Pode ser já foi configurado, iniciando a gravação do código concluído. Então iniciou já a compilação do código. Vamos aguardar o final da compilação para que ele possa começar a gravar o nosso firmware. Pronto. Iniciou a gravação do nosso firmware. Assim que o firmware tiver, o nosso braço ele já atendeu ao movimento, como nós podemos ver no videozinho aqui anexado. Como nós observamos, o nosso configuração do nosso braço longo que está no conector C, que nós mandamos para 180 graus, ele foi longo demais, ficou muito jogado para trás o nosso braço. Então, como eu digo, nós vamos programando e vamos nos adequando para a posição que nós desejamos. Então vamos redefinir essa posição, em vez de deixarmos ele com 180, vamos jogar ele para 120 graus. Então essas posições que nós estabelecemos ficou bem mais adequado. Ou seja, a nossa garra mantivemos ele em 0, vamos ver que 0 graus ela está fechada, em 90 graus ela vai estar aberta, vamos ver mais adiante. Então configuramos o nosso braço da garra em 90 graus, a posição ficou boa. O nosso braço longo estava em 180, passamos para 120, ficou mais adequado. E a nossa base giratória deixamos em 0 graus.
Poderemos também utilizar como base aquela aula 4 que nós já comentamos, para podermos fazermos todos esses passos de regulagem das posições dos nossos servomotores, até para que possamos fazer a montagem do nosso braço. Porque aí com o potenciômetro nós vamos dando sempre a posição adequada, paramos na posição e fazemos a montagem. Vamos agora para a etapa de movimento do nosso braço, que agora nós já regulamos ele, colocamos ele na determinada posição inicial, e agora vamos fazer as movimentações, ou seja, os movimentos que nós queremos que o braço faça. De condição de ir para um lado, abaixar, pegar, abrir a garra, fechar a garra. Vamos fazer aqui uma parte simples para que todos possam entender. Não adianta eu colocar um movimento muito longo do braço e a gente não entender por que ele está se fazendo movimentação e quem está sendo controlado. Então vamos fazer um passo bem simples, porque a nossa intenção é essa, é colocar de uma maneira bem simples para que todos possam programar todas as partes nossa na área de robótica ou na parte de internet das coisas. Essa é a nossa finalidade, tornar, ou seja, toda essa parte robótica e internet das coisas, uma forma simples e fácil para que todos possam programar. Tá? Então vamos lá, vamos agora para a área de loop, onde ele vai ficar em execução constante. Para isso, vamos no nosso menu de robótica, par de braço. Vamos ver aqui, ó, temos dois mover módulo braço. Uma onde que nós recebemos uma informação externa e outra que já está aqui embutida. Vamos pegar essa que nós já temos aqui. A posição final já está no próprio bloco. Então, aqui é a garra. Então, vou botar, como eu digo, vamos botar aqui 90. Vamos ver qual vai ser o comportamento dele. Vamos compilar só esse com 90. Então, ele fechou toda a parte de configuração. E agora no loop vamos colocar ou seja, a nossa garra com 90 graus. Nós vimos que nós iniciamos ela com 0 e agora vamos com 90. Então vamos compilar para verificar o que vai acontecer. Então podemos observar, foi que na posição de 90 graus a nossa garra abriu. Por quê? Nós já regulamos ela dessa maneira, ou seja, utilizamos aquela instrução do potenciômetro, onde que 0 graus deixamos ela marcada para fechado e 90 graus deixamos ele marcado para poder abrir a garra. Isso torna muito mais simples para que nós possamos fazer a regulagem do nosso servomotor para com o nosso braço. Então, 0 graus fechado, 90 graus ele vai estar em aberto. Então vamos para o outro passo, que seria o nosso braço da garra. Então vamos aqui copiar, duplicar de novo o nosso bloco de movimentar, só que agora vamos passar para o conector B, que ele agora é o próximo servomotor, também SG90, só que é aquele braçozinho da garra. Então nós configuramos ele inicialmente como 90 graus. Podemos ver aqui, ó, início dele 90 graus. Então vamos fazer aqui agora uma regulagem dele. Vamos levar ele, vamos estressar ele, vamos levar ele a 0 grau para ver que posição que ele vai parar. Porque essas posições que nós temos que ter em mente, porque assim nós podemos desenvolver o nosso projeto. Podemos elaborar todos os movimentos que nós queremos que a garra faça. Então vamos de novo compilar, passo a passo. Nós vamos compilando, vamos verificando as posições, vamos registrando as posições. Com isso nós temos entendimento para podermos fazer o quê? Para definirmos toda a nossa parte de movimentação. Fez ali movimentação, olha lá, a 0 grau descida do nosso bracinho. Então com 90 graus ele fica alinhado lá no nosso braço longo e com 0 graus ele fica perpendicular. Faz quase um ângulo de 90 graus para com o nosso braço longo. Então com isso nós já estamos verificando as posições que nós temos mínimas e máximas para utilizar. Garra 0 e 90, abriu e fechou. E o nosso braço da garra, 90 graus eleva ele total e 0 grau é o máximo que ele pode abaixar. Então agora o braço longo que vai dar maior movimento dele abaixar ou subir a nossa garra, porque nós podemos elaborar para que ele pegue um objeto e transporte esse objeto para uma outra posição. Vamos devagar, vamos agora então movimentar o nosso braço longo, que ele está no C. Então nós paramos o braço longo no C em 120 graus. Em 0 grau, vamos deixar aqui, vamos ver, pode ser que ele dê um tranco e bata com o nosso servomotor na mesa, mas a gente tem que testar, a gente não pode, a gente tem que, lógico, vamos manter o total segurança para que não vamos quebrar nada, nós vamos estressar. Então já vimos que 180 ele vai lá atrás, 120 ficou uma posição ideal, vamos levar a 0 para saber qual o máximo que ele vai, para ver se nós vamos utilizar 0 ou vamos subindo ele até que ele atinja uma posição adequada para que nós possamos trabalhar com segurança com o nosso braço. Então já estamos compilando.
Vamos aguardar a compilação, depois vamos ver o resultado. Então, vimos que ou seja, 0 graus, porque aqui ele estava na ponta da mesa. Ele vai, ou seja, a 0 grau ele desce muito e com certeza a garra iria bater na mesa, poderia danificar a garra. Então, com isso nós já vimos que 0 grau não é a nossa margem de segurança. Então nós temos que definir uma margem de segurança. Vamos levar ele para 75 graus. Vamos recompilar. É passo a passo. Com isso nós vamos verificando quais os limites da nossa montagem. Porque se você colocar a regulagem do servomotor em uma outra posição, com certeza você vai ter seus limites diferentes do que eu estou fazendo aqui. Agora ele já parou numa posição adequada. Então 75 graus já está uma posição boa. Poderemos até abaixar mais para que ele possa atingir, no caso aqui, do limite da mesa ou da outra superfície que estiver sendo utilizado. Ele ainda pode abaixar um pouco mais, mas já estamos encontrando o nosso limite ideal. Então é assim que nós vamos construindo o nosso movimento de braço. Tá? Não tem ciência. Você tem que fazer passo a passo. Não, ciência existe, é lógico. Mas é o passo a passo que você tem que ser feito. Por isso que eu falo, pegue um papel e caneta, escreva lá os nossos servomotores A, B, C, D e vá anotando todos os movimentos, para que você possa ter a composição de movimentos, para que você possa transferir para os blocos de comando, que aqui ao lado nós vamos ter aqui toda a nossa parte de programação. Olha lá. Ó, módulo servo no loop, módulo servo easy, ele está lá 90, tá? Que foi o quê? O 90 graus que nós definimos, na velocidade 70, velocidade média. Nós já temos aqui o nosso braço da garra em 0 graus, olha lá. Módulo servo-conector, ele está mandando para 0 na velocidade 70. E o nosso servo, nosso braço longo, 75 posição graus, também na velocidade 70. As velocidades eu posso alterar aqui. Isso aí vai ficar de acordo com o projeto. Posso botar ele mais lenta, mais rápida, máxima, mas dependendo do que você se deseja. Lembrando que eu estou utilizando esse tipo de servomotor. Você poderá utilizar qualquer outro tipo de servomotor, você independe. Agora você só vai ter que adequar ele para o quê? O servomotor que você está usando no seu braço. O braço robótico poderá ser... Existem diversos tipos no mercado. Então, para mim, não importa o tipo que tenha, porque você vai fazer o mesmo procedimento aqui que eu estou fazendo, só que você vai fazer para o determinado servomotor, para o determinado braço robótico que você adquirir. Esses passo a passo você vai ter que repetir. Se ele tiver 2 servomotores, 3, 4, 5, 6, você vai ter que configurar de acordo com o número de servomotores que ele tem e as posições que você vai ter que fazer assim, posição inicial, posição final, anotar isso tudo para que depois você possa fazer a composição de movimento. Então, com isso você constrói todo o seu programinha para que ele possa ficar repetindo passo a passo a mesma tarefa. Então nós já estamos ali. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a movimentação, né, da nossa base. A nossa base é giratória. Esse servomotor aqui ele tem uma base giratória, como eu falo, esse tem. Pode ser que o que você tenha, não tenha, despreze essa e você vai fazer o movimento que ele tem. Então a base giratória, esse servomotor que é o nosso MG 96R, ele vai de 0 a 180. Vou mandar ele para 90 graus. Não vou estressar, já vou mandá-lo para 180, vou mandar ele para 90 graus. Então ele já vai atingir uma outra movimentação. Então nós vamos ver aqui, vamos colocar ele para compilar. Então com isso ele já foi para a sua posição de 90 graus da base giratória. Ou seja, nós já conseguimos aqui realizar movimentos em toda a parte dos nossos partes e peças, vamos dizer, do nosso braço robótico, os nossos 4 servomotores. A garra em 90 com ela aberta, levamos o braço da garra para 0 graus, com a posição limite máxima que ele pode abaixar. O nosso módulo do braço longo que nós temos, que também nós fazemos uma movimentação que pode ser até 0 a 180, levamos a 75 graus, botamos dentro de uma posição de segurança para que ele não possa colidir a garra com a nossa superfície da mesa que nós estamos utilizando, e nós fizemos uma posição aqui final da nossa base giratória, que pode ser de 0 a 180, tá? De 0 a 180, fiz o movimento. Você viu que na minha base giratória, eu tenho aqui as marcações aqui. Eu fiz essas marcações para que ele possa, ou seja, já está pré-estabelecido que eu sei para onde que ele vai parar. Vermelho em 0, aqui o lilás em 90
e temos aqui o azul aqui em 180, e o verdezinho é a posição onde que ele vai correr. Então essas marcações, como é que eu fiz? Utilizando aquela aula 4 com potenciômetro. Eu vou girando o potenciômetro, jogo para 0, tá? Vou conferindo com o meu display, o meu display é 75, depois eu vou aumentando até 90, depois até 180. Então eu faço isso para todos os nossos servos motores. Tá? Com isso eu consigo obter o quê? Uma regulagem da minha garra. Aí fica bem mais fácil para que vocês possam, porque normalmente essa garra que você compra, ela vem na internet desmontada, você vai ter que montar essa garra, você vai ter que regular, então, e no final a regulagem é complicado, eu sei porque eu já passei por isso. Então, com esse tipo de mecanismo que nós estamos aqui oferecendo a vocês, vai ficar muito mais fácil para vocês realizarem movimentação do seu braço, regulagem do seu braço, e no final você vai poder construir o código que assim você desejar. Tá? Eu acho que essa aula aqui foi uma aula rápida, para que nós possamos verificar, nós verificamos movimentos, tá? E configuração dos nossos braços e também a nossa regulagem do nosso servomotores, utilizando como base a nossa aula 4. Então, esperamos vocês até a nossa próxima aula, tá? E vamos dar um exemplozinho.